dia. Não sei se pra todo mundo é bom dia, mas pra quem for é bom dia, pra quem não for, boa tarde. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Então, bem-vindos ao meu canal. Esse é o segundo vídeo e o que eu vou falar? Uma curiosidade muito interessante. Como é ser esposa de jogador? Gente, assim, eu não sou esposa troféu, não sou prêmio, eu sou apenas uma esposa de jogador. E eu vou contar a realidade, da minha realidade. Porque assim, dentro do futebol tem várias realidades. Tem gente que ganha muito, muito dinheiro e tem uma vida muito, muito premium. Tem gente que ganha mais ou menos. E tem gente que, como é o nosso caso, que vive uma vida muito normal dentro do futebol. A gente sim, já jogou em... Meu marido não jogou em muitos clubes na carreira, porque meu marido sempre ficou... Não tem nenhum time que ele ficou menos de 2 anos. Então ele, né, e agora nesse time que a gente tá aqui é a segunda vez que a gente tá, então é assim, a gente nunca fica pouco tempo. E tem um clube que o Diego ficou 5 anos, então não deu pra visitar tantos clubes. E eu acho muito bom isso, porque a gente não tem que fazer tantas mudanças, sempre a gente consegue criar uma raiz no lugar que a gente tá, né? E a gente acabou... Todos os lugares que a gente morou, a gente tem amigos. E todos os lugares a gente volta. É muito engraçado. Porque desde o primeiro clube que eu estou com ele, né? Porque ele já tinha clubes antes, né? Mas assim, desde o primeiro, que foi o terceiro clube da carreira dele, que foi quando a gente se conheceu, em 2013. Não, eu conheci ele em 2012, mas eu vim em 2013. Que foi em Plovdiv. A gente volta pra Plovdiv muito, porque a gente tem amigos lá. Aí depois a gente veio aqui pra Sófia, ficou 2 anos aqui em Sófia. E também a gente... Hoje eu tenho minhas amigas que eu tinha, né, que eram daqui daquela época, né, de... Ai, gente, 12 anos atrás, que eu ainda tenho contato. Depois nós fomos pra Polônia, ficamos 5 anos, tanto que os 2 últimos natais nós fomos para a Polônia, porque nós temos amigos lá também. E assim, a gente ama muito lá, então a gente sempre tá voltando. Depois disso, a gente foi pra Vratsa, que é uma cidade aqui, que também a gente tem amigos lá, então sempre a gente tem uma folguinha, a gente ama ir pra lá. Lá, assim, é um lugar que eu tenho um carinho imenso, porque foi no momento mais difícil, assim, da carreira do Diego, que aquele clube nos acolheu, né? Então a gente tem, assim, um carinho enorme por aquele lugar, pelas pessoas, porque, assim, Deus deu um bálsamo pra gente naquele lugar, que foi tanto o treinador da época que ele é nosso amigo, que foi ele, né, que nos ajudou, mas hoje ele também não tá mais lá. Aí a gente fez amigas lá, e que a gente volta sempre, tem um restaurante que a gente ama, a igreja, gente, foi a melhor igreja que eu já pude congregar, foi a igreja de lá, uma igreja búlgara. Foi uma igreja que eu realmente vi o evangelho sendo pregado, eu vi, assim, uma comunidade que não... muito diferente da igreja do Brasil, e a gente tem contato com eles até hoje. Qual mais? Depois nós fomos pra Romênia, em Buzău, que foi também um tempo maravilhoso. Foi pra eu tirar uma imagem muito ruim da Romênia, porque eu tinha tido experiências ruins com pessoas romenas, né? E aí eu tinha uma imagem, né, ruim de lá. E, gente, foi assim, as minhas melhores amigas de futebol, assim, que não são brasileiras, são as romenas. Foi onde eu, se bem, é que sem nacionalidade brasileira, tá? Porque eu tenho minhas amigas, muito amigas, que são brasileiras, que eu conheci dentro do futebol. Mas eu digo de outras nacionalidades. Foram as romenas. Elas me acolheram, assim, de uma forma que eu tenho contato com elas até hoje. E também o lugar que a gente morou lá foi muito bom. Os vizinhos que a gente tinha lá. Foi, assim, um tempo que não volta. O clube, os meninos eram muito, muito unidos, de estar toda a folga junto. Foi, assim, algo, assim, que não se compara. Teve coisas difíceis lá, teve. Mas acho que a nossa amizade, o que a gente construiu ali foi tão sólido e tão bom. E também eu tenho... que o time acabou, né? Não existe mais o clube lá, então todo mundo foi embora. Ninguém está mais nessa cidade lá na Romênia, em Buzău. Mas eu tenho minhas amigas que eram minhas vizinhas. Então acho que agora nessas férias a gente vai pra lá visitar eles. Eles vieram nos visitar. Então, assim, todo lugar a gente tem amigo. Não tem um lugar que o Diego jogou que ele não tem amigos. É muito legal isso. Até o primeiro clube que ele jogou aqui, a gente volta sempre pra cidade lá que ele jogou.
Só o segundo time que ele ficou, que era um time da segunda aqui, que a gente nunca mais voltou. Que a gente não, né? Eu nunca fui e ele nunca mais voltou. Foi o único. Mas do resto, assim, a gente sempre volta, porque são lugares que a gente construiu, né? Algo. E agora nós estamos aqui em Sofia de novo, né? Aqui temos os amigos, tem os brasileiros, né? Que são os amigos, também tem os búlgaros e a gente tá construindo novos amigos aqui, né? Porque a gente tá morando em outro lugar, então tem novos amigos. Mas o Diego nunca jogou no Brasil, então a gente não tem. Gente, eu não entendo nada. Pra falar que eu entendo um pouco do futebol, porque eu tenho uma amiga que o marido dela é treinador. E aí ela acaba me falando algumas coisas. Mas eu entendo muito pouco do campeonato do Brasil. Agora do búlgaro, do polonês, do romeno, já entendo mais. E a nossa vida foi construída aqui. Não foram fáceis, assim. A gente passou por muita dificuldade, clubes que não pagaram, que depois teve que receber na FIFA. A gente passou um tempo na Polônia, foi muito bom, mas pra carreira não foi, porque o Diego não jogava muito. Então foi um tempo bom financeiramente, mas um tempo muito difícil profissionalmente. E depois a gente colheu os frutos disso quando acabou o contrato, que foi muito difícil a gente achar um clube e foi muito complicado. Hoje, a gente. Mas assim, foi bom pra mim tudo isso. Pra tirar, sabe? Eu era uma pessoa que eu reclamava muito. Nunca tava bom, achava, sabe? Porque no futebol a gente se compara muito. É um meio muito difícil. E assim, uns vão se dar muito, muito bem do dia pra noite, a vida muda, e outros vão ser nosso caso, vai viver uma vida constante no futebol, que não vão ter, nossa, uhul, você mudou sua vida. Mas foi bom, a gente conseguiu construir bastante, né, coisas, mesmo não ganhando milhões, mas nunca foi, assim, pra falar financeiramente, o tempo mais tranquilo foi o tempo da Polônia. Depois, direto tendo salários atrasados, e aí é muito complicado. E é uma realidade que muitas pessoas vivem, desse contexto de salários atrasados, e isso, né, como você vai guardar dinheiro se você não tem nem o salário do mês? E nisso eu aprendi, sabe, a ver a mão de Deus em muitas coisas, gente. Assim, eu via, sabe o que é você ver Deus em detalhes trabalhando, assim, que não tenho como explicar. E às vezes é nessa falta, né, de você ter que depender de Deus que você vê o agir de Deus. Então, assim, não é só glamour. A gente teve que mudar sempre de país, as crianças tendo que ir para uma escola nova, um idioma novo. E são muitas coisas, mas assim, o futebol não é só glamour. É uma coisa que eu quero deixar bem claro. Sim, existem pessoas que vivem muito o glamour do futebol e realmente ganham muito dinheiro, mas é uma parcela pequena. Muitas pessoas vivem uma realidade totalmente diferente que muitos desconhecem, que é de você ficar 2, 3, 4, 5 meses sem salário. A gente ficou, entre o tempo de sair, a gente assinar no novo time, depois que a gente saiu da Romênia, a gente ficou quase 6 meses sem salário. Imagina, 6 meses você tendo que ir. Então, imagina a organização financeira que você tem que ter pra ficar 6 meses. Então, meio que o que a gente. E a gente não recebeu, tá? E acho que nem vai receber o que eles não pagaram. E aí é uma loucura, gente. É uma loucura. O futebol, assim, é muito difícil. E no Brasil também acontece isso de você, às vezes, ficar 3 meses no time, depois ficar desempregado. É muita doideira. O meu marido, o máximo que ele ficou foi 3 meses desempregado. Foi o máximo, foi uma vez só. Mas a gente teve essas coisas, né? De time que não paga em dia, diminui muito o salário. Da época que a gente tava na Polônia, quando a gente veio pra cá, assim, 80% pra mais do salário diminuiu. E aí a gente, às vezes, até estabilizar, teve que usar os recursos, né, que a gente tinha guardado. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que não achem que porque uma pessoa, esposa é jogador, que ela não passa por dificuldades, que ela não tem uma vida muito normal, que não, ela não vai ter carro importado e ela vai viver uma vida normal, ela vai conquistar algumas coisas, porque, lógico, o futebol tem, um dia você tá ganhando mais, outro dia você tá ganhando menos, mas não é que ela vai ser milionária, porque muitos, e eu acho que, gente, 80% dos jogadores vivem uma vida muito normal, que tem dificuldades, que passam por times que não pagam, que ficam desempregados. E essa é a realidade que pelo menos eu vivi. Tem muitas pessoas que não viveram essa realidade, mas essa foi a realidade que eu vivi, sabe? De realmente, sabe, ficar apertada, de contar o dinheiro mesmo. Então, eu quis contar um pouco, né, da minha história e um pouco do que eu já passei, pra desmistificar um pouco
esse glamour, que eu acho que todo mundo vem falar, ai, comprei minha bolsa, comprei isso, comprei aquilo. Realmente tem, e glória a Deus para as pessoas que chegaram nesse patamar, mérito delas. Hoje também é muito você ter um empresário bom. Eu vejo muitas vezes não é só você ser bom, mas você ter um empresário com contatos, porque no futebol hoje o contato ele vale mais do que a gente não teve sorte com empresários. Os dois que a gente teve, o primeiro foi ruim, o segundo foi pior ainda. Então assim, a gente não teve sorte mesmo com empresários e isso é muito difícil. Muita gente acontece isso, a gente não teve sorte. Isso foi muito triste, muito, sabe? Eu fiquei porque a gente sempre buscou e não teve. Foi bem complicado, mas amém. Acontece, tem muita gente suja, muita gente, muita, muita. E infelizmente os dois que a gente pegaram eram bem sujos, assim. Mas amém. Glória a Deus. Mesmo em todas as dificuldades, Deus nos abençoou. Então, não quero, porque eu já perdoei, são pessoas que estão no passado e elas vão ficar lá. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, para quem tem interesse de conhecer um pouco mais a realidade de muitas pessoas que estão no futebol. Não todas, mas muitas, que é uma realidade normal. De dificuldades, de glórias algumas vezes, de outras dificuldades, e é assim. Então, se você tem interesse, eu também vou falar sobre meus filhos, sobre a criação. Às vezes eu demoro para gravar, porque é difícil, né? Mas é isso. É um vídeo sem cortes, que eu tô aqui abrindo meu coração e contando um pouco da minha realidade. Espero que tenham gostado e voltem para os próximos vídeos. Um beijo!